Agora sim com a gente, o convidado de hoje do Interação, o jornalista cruzeirense Paulo Antônio de Carvalho. Paulo Antônio, bem-vindo à Interação mais uma vez. Boa noite, Miguel. Para nós aqui no Brasil, né? Bom dia para você aí na Austrália. Você fala daí, eu falo aqui de Cruzeiro, enfim, tem essa distância enorme, mas a comunicação hoje nos permite estar bem próximos, né? Para o Paulo Antônio, que começou no rádio ainda na máquina de datilografia, hoje, depois de 42 anos de profissão, eu vivo essa tecnologia avançada também que você está nos proporcionando para falar a respeito do nosso livro. Livro que estamos lançando aqui em Cruzeiro e que já estará nas bancas a partir da próxima sexta-feira. Agradeço você pela oportunidade. Você vem lá dos primórdios da comunicação, mas sempre se atualizando no tempo e aqui conectado hoje nessa interação internacional, né? Austrália, Brasil, Melbourne e Cruzeiro, Paulo Antônio. Muito obrigado pela oportunidade. Sim. Eu comecei na imprensa em Cruzeiro em 1977, no jornal Panorama, como repórter esportivo. Eu fazia dobradinha com Carlos Roberto da Silva, o editor era o Geraldo Padula, e em fevereiro de 78 eu fui contratado pela Rádio Mantiqueira e passei a compor a equipe do jornalista Evandro Machado. Me formei em comunicação social em 1982, especialização em jornalismo, trabalhei na Rádio Mantiqueira, trabalhei na Rádio Cruzeiro, fui correspondente do jornal Folha de São Paulo, através da agência Folhas, também do jornal Vale Paraibano. Ajudei a implantar a TV Cruzeiro em 1994, ao lado de Jefferson Melo e de outros companheiros. E estamos aí nessa lida diária na imprensa de Cruzeiro já há mais de 42 anos. E estou perto de realizar um grande sonho, uma grande meta, a de poder levar à população a escrita de um livro sobre a nossa história. Um livro, não dois, porque serão 2 volumes. Um lançando agora para venda na sexta-feira e o 2 que eu pretendo lançar até outubro aproximadamente. Então, peraí, antes de você falar do livro para a gente, quero falar que arrisco aqui dizer que a comunicação de Cruzeiro não seria a mesma sem o Paulo Antônio. E mais do que isso, Paulo Antônio, seu amor pela comunicação vem também junto com o amor pela história de Cruzeiro, né? Tanto que você se dedicou a esse livro, já tinha feito um livro antes, a gente pode falar dele um pouquinho mais para frente. Queria que você falasse para a gente como é que vem esse amor pela história de Cruzeiro. Exato. Eu tive um tio chamado Joaquim Ferreira de Carvalho. Ele foi vereador em Cruzeiro na década de 40 e era um homem que anotava tudo no papelzinho, né? Aquilo que ele conhecia da história, do que ele havia pesquisado. E por 2 vezes ou 3 ele me chamou na residência dele e dizendo: sobrinho, eu quero que você um dia escreva sobre a história de Cruzeiro, você é jornalista. E eu confesso que naquele momento não havia ainda despertado em mim o interesse pela pesquisa. E vinha a tomar mais gosto pelo assunto lendo os artigos de Hilton Federici, que foi o maior historiador do Cruzeiro, e também das pesquisas do Vicente Vale, porque foi através desse trabalho que a gente começou a descobrir muita coisa que estava escondida na história do Cruzeiro. Eu falei, bom, eu vou escrever a respeito, passei a ter gosto pelo assunto e entrei de sola há cerca de 5, 6 anos atrás, quando intensifiquei as pesquisas a respeito. E hoje nós estamos aí perto desse lançamento. Então, é um trabalho que exigiu muita persistência, não é? Eu comecei escrevendo alguma coisa a respeito da história de Cruzeiro no jornal A Notícia, depois no O Impacto, mas pesquisa mesmo para livro, eu comecei há uns 5 anos atrás, pensando na edição desse livro, que agora está se tornando uma prática, né? Está se tornando uma realidade. Que bacana. Então, a ideia desse livro surgiu a partir das suas pesquisas que veio ao longo do tempo e você materializou nesse no conteúdo só. Exatamente, né? E são 5 anos pesquisando em jornais, lá do começo da história de Cruzeiro, pesquisando documentos, levantando documentos aqui e ali, fazendo pesquisas via internet, pesquisas de fotografias também. Então é um trabalho delicado, não é fácil. Você pegar um livro e ler, e ali conhecer detalhes da história é uma coisa. Você pesquisar para chegar a esse ponto exige muito trabalho, muita persistência. E nesse 1 ano, porque eu deixei a Rádio RC Vale em setembro do ano passado,
E nesse período eu passei então a me dedicar mais ainda à elaboração desse livro. Eu pude contar com o apoio incondicional de um cara competentíssimo chamado Nino Ferraz, que foi quem montou o livro. Eu fiz a pesquisa, fiz os textos, mas eu não tenho domínio gráfico, né, do visual, do designer. E o Nino Ferraz, que nos deixou semana passada, infelizmente, o Nino Ferraz foi quem deu essa grande contribuição na elaboração desse volume. Inclusive, o Nino nos deixou saudade, em função do trabalho, da competência. Você conheceu o Nino, né? Eu quero aqui, inicialmente, já render as minhas homenagens a esse excelente profissional que trabalhou em revistas conhecidíssimas do país, como a Veja, trabalhou em jornais e estava residindo em Cruzeiro já havia algum tempo, mas, infelizmente, ele nos deixou internado em São José dos Campos na semana passada, justamente, Manuel, no dia que a gráfica me ligou dizendo: o livro está pronto, pode vir buscar. 2 horas depois, chegou a ligação dando conta da morte do Nino Ferraz, então foi um momento marcante para nós. Mas eu sei que ele está feliz porque também faz parte desse trabalho que nós estamos realizando. Um abraço para a família do Nino. Tive a oportunidade de conhecer ele, com certeza. E um profissional incrível, como você falou. Fica aqui as homenagens também do Cruzeiro A Grande História e do Interação ao Nino, que fez parte da comunicação de Cruzeiro também. E agora deixou o registro dele com a diagramação e toda a elaboração da arte desse livro, perpetuar aí pela história da cidade ao longo do tempo. Paulo Antônio. Eu não sei se vai aparecer aí, ó, bem aí na tela. Livro, primeira mão, a capa do livro. É a capa onde você... Está aparecendo bem aí, né, Manuel? Porque às vezes pega o brilho aqui, eu não tenho muita noção de funcionamento aqui de câmera, né? Se quiser chegar um pouquinho mais perto da câmera, o pessoal vê. Nós temos aqui no cantinho, em cima, aqui onde está meu dedo aqui, é a igreja ou capela lá do Imbaú, capela de Nossa Senhora Imaculada Conceição, onde foi instalada a primeira cidade de Cruzeiro. Foi lá que Cruzeiro começou. Nós temos aqui do lado a estação central, porque foi em função da construção da estação central que houve a mudança da sede da cidade, né, do Imbaú para a Vila do Cruzeiro. Temos aqui o grande túnel, marco histórico importantíssimo, não só para engenharia aqui em Cruzeiro, como para a engenharia nacional, um espetáculo de túnel. O Pico do Itaguaré, numa visão também bem diferente daquela que o cruzeirense está acostumado a ver. É uma foto do meu filho, né, quando passando pela serra de helicóptero, o Paulo Júnior tirou essa foto e eu aproveitei na capa do livro. E embaixo, a primeira foto de Cruzeiro de 1881, 82, quando aqui era um vilarejo ainda, né? Foi do Mark Ferrer, um fotógrafo da equipe de Dom Pedro II. Foi quando Dom Pedro II esteve aqui em Cruzeiro, ele tirou essa foto nessa visão, mostrando como era a Vila do Cruzeiro. E na parte de trás do livro, eu trago aqui também, né, fotos importantes dos primeiros prédios da ferrovia em nossa cidade. Tem aqui as duas praças, a Antero Neves Arantes e a Praça Nova, a Praça Velha, a Praça 9 de Julho. E embaixo uma visão que eu gostei muito, da Rua 3, uma foto que foi tirada na esquina da Rua João Novaes, da Igreja de Santa Cecília, vendo a Rua 3 em direção ao centro da cidade. E dentro do livro, a pessoa que for ler vai encontrar muitas coisas interessantíssimas, né? E por aí a gente vai seguindo nessa história. Eu tive a oportunidade de ver o livro numa versão digital por conta de não poder estar aí no Brasil com vocês. E são centenas de páginas que com certeza vocês vão mergulhar na história de Cruzeiro de uma maneira que nunca foi lida antes, com a riqueza dos detalhes, né, Paulo Antônio? Não é só eu procurei fazer o por cima, tem os detalhes que tem. Sim. Eu procurei, Manuel, fazer um livro com linguagem referencial, uma linguagem simples. A pessoa que for ler esse livro não vai precisar ter um dicionário do lado, né? E é uma linguagem corrente que a pessoa vai lendo e vai se envolvendo com os fatos. Eu tive o trabalho, cuidado até de passar o livro para algumas pessoas antes do lançamento para que elas pudessem ler. E os elogios foram bons, né? Algumas correções a serem feitas, mas as considerações foram boas. Naquele sentido, Paulo, eu comecei a ler, daqui a pouco eu estava na metade do livro, porque eu fui me envolvendo com as histórias. Você se envolve na história, você vai se entrando no conhecimento.
né? Porque é um livro que fala das origens de Cruzeiro, né? Das primeiras incursões dos bandeirantes, das expedições que partiram de São Paulo em busca das riquezas minerais em Minas Gerais, passando aqui pela região, na influência das tropas que traziam e levavam mercadorias entre São Paulo, Rio e Minas Gerais. Foi essa influência que fez surgir no bairro do Embaú o primeiro núcleo habitacional de Cruzeiro, a primeira cidade de Cruzeiro. Porque tudo isso aqui pertencia ao município de Lorena. O Embaú era uma vila rural do município de Lorena. Como o Embaú cresceu, os moradores lá daquela região fizeram um movimento e o governo do estado resolveu, então, emancipar o Embaú e fundar o município de Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro. Isso aconteceu em 6 de março de 1871. E o jornal, inclusive, aliás, o livro traz o documento do governo do estado, o decreto do governador do estado, que desvinculou o Embaú de Lorena e fundou o município de Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro. Nome da santa, devoção dos moradores, inclusive a capela já possuía o nome de Imaculada Conceição, que até hoje é a padroeira do nosso município, e Cruzeiro. Nós ouvimos a descobrir que não tem nada a ver com cruz, o Cruzeiro. Não tem nada a ver com uma cruz que foi instalada lá no Alto da Serra, nas divisas com Minas. Não tem nada a ver com uma cruz na Rua 2. O Cruzeiro é em função do cruzamento de estradas. Mambucaba, no litoral do Rio de Janeiro até Minas Gerais, por onde fluía toda a tropa de ouro, e Lorena, ligando até o município de Pinheiros, ligando até Pinheiros. Então, no Embaú se formava um cruzamento de estradas, e cruzamento também naquela época era chamado de Cruzeiro. Daí a origem do nome. 1871, março, dia 6, a verdadeira data de nascimento de Cruzeiro. Mas e o 2 de outubro? Onde entra o 2 de outubro? E o 2 de outubro, Paulo Antônio? Com a construção das duas ferrovias, a Rio-São Paulo e também ligando a Minas Gerais, foi construída a Estação Central, essa que nós conhecemos. No entorno da Estação Central, surgiu a Vila da Estação do Cruzeiro, que era uma vila rural do Embaú. A cidade ficava no Embaú, Cruzeiro, e a vila que se formou no entorno da estação. Bom, a ferrovia, qual foi o primeiro impacto causado pelas duas ferrovias em nossa região? O fim das tropas. Porque antigamente toda a produção era transportada em lombos de mulas e de burros. As ferrovias vieram, tiraram os burros, ficaram os vagões. Isso aniquilou o Embaú, e o ponto forte de concentração de pessoas, de mercadorias, foi a Estação do Cruzeiro. Essa vila cresceu e ela, como vila rural de Cruzeiro, ela cresceu mais que a cidade que ficava no Embaú. Aí o governo do estado decidiu, ouvindo políticos aqui da nossa região, até houve uma certa polêmica, porque alguns achavam que a sede de Cruzeiro deveria continuar no Embaú, outros não. Aí o governo do estado, no dia 2 de outubro de 1901, resolveu fazer a transferência da cidade. Houve a transferência, não houve o surgimento de um novo município. Não se fundou um novo município em 1901. Houve apenas a transferência. Agora o Embaú passa a ser um distrito rural e a Vila do Cruzeiro passa a ser a cidade. No momento em que já estavam abertas as ruas 1, 2, 3 e 4. Então, foi um momento importante para a cidade. Uma polêmica, inclusive, na abertura dessas ruas. Desapropriação de terras do Major Novaes, da Fazenda Boa Vista, para que essas ruas fossem abertas, e a partir daí a cidade cresceu, chegando a esse ponto, né? E foi também uma das primeiras cidades planejadas do país. Você quer falar agora sobre esse assunto? Aqui, a história ao vivo para vocês no Interação. Queria que você falasse para a gente, mas não agora, daqui a pouquinho, qual que é a influência do Major Novaes na história de Cruzeiro. Porque a gente fala que ele foi o fundador da cidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho, mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu li aqui o livro, achei incrível, e eu não posso deixar de destacar também o prefácio do livro, que foi muito bem escrito pela historiadora e atualmente, agora em 2021, que a gente está fazendo essa entrevista, para quem vê no futuro esse bate-papo, vai entender que a Cláudia era a pessoa que agora é a diretora do Museu Major Novaes, né?
No prefácio dela, exato. E no prefácio ela cita que você não se refere como um historiador, mas como memorialista. Queria que você explicasse para o pessoal essa diferença entre historiador e memorialista e falar um pouco do prefácio da Cláudia Ribeiro, por favor. Um abraço para a Cláudia Ribeiro, professora querida. O prefácio da Cláudia fez um resumo, né, do livro, do esforço que nós fizemos, que ela acompanhou boa parte desse esforço nosso da pesquisa. Eu não me coloco como historiador. No próprio livro, eu coloco lá, não me chame de historiador. Eu sou um jornalista disposto a realizar uma grande retrospectiva, uma grande reportagem a respeito da história de Cruzeiro, tá bom? Historiador tem que ter curso de formação na área, tem que ter mestrado, isso, mais aquilo. Eu não sou jornalista disposto a fazer uma grande reportagem e fiz essa grande reportagem a respeito do nosso município, tá bom? É por aí, essa diferença, tá? Historiador é historiador, jornalista eu posso até ser considerado um memorialista, ou seja, que trabalha com a memória, mas eu prefiro ser jornalista, tá bom? Foi para isso que eu estudei, e essa é a minha função. Existem polêmicas sobre o surgimento de Cruzeiro, né? Porque tentaram dividir a coisa. Cruzeiro foi fundado em 2 de outubro de 1901, emancipação político-administrativa. Nada disso. Eu disse aqui, já foi feita a transferência da sede. Sobre o fundador do município. Cada data que marca uma mudança, ela tem a sua importância. 6 de março de 1871, quando o Cruzeiro foi fundado lá no Embaú, o Major Novaes não exercia função política nenhuma aqui em Cruzeiro. Entendeu, Manuel? Não tinha nenhuma função. O grande líder político nessa movimentação toda foi o coronel José Joaquim Ferreira, que inclusive foi o primeiro prefeito em 1872. Não é? Então poderia ser ele o fundador, o coronel José Joaquim Ferreira. Mas e antes, quando surgiu o Embaú no entorno da capela? Né? Quem é que construiu a capela? Então tudo tem isso aí. Atribuiu o seu major muito mais pelo interesse do puxa-saquismo, pelo que eu já percebi nas pesquisas. Então não se pode dizer, como dizia o Wilton Pederici, grande historiador, Cruzeiro teve suas fases de desenvolvimento, seus ciclos de desenvolvimento, e em cada ciclo alguém exerceu um papel importante. Não é? Mas por que Cruzeiro gerou essa confusão da data de fundação e passou a comemorar o 2 de outubro de 1901 como data de fundação? Em 1949, o vereador Alberto Gussei, que era de uma inteligência rara, ele fez um projeto que foi aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito Antônio Pimentel, que dizia o projeto do vereador Alberto Gussei: fica o 2 de outubro de 1991 considerado como o Dia da Cidade. Ele criou o Dia da Cidade. E a partir desse projeto, o pessoal começou a dizer, da classe política, que a Cruzeiro foi fundada em 1901. Não foi. Tá? Houve a transferência. Quando se funda o município, o governo estabelece novas divisas, desmembramento. E o desmembramento aconteceu em 1871. Então, essa confusão toda, até o Wilton Pederici fez advertências a respeito, né, que a data deveria ser respeitada. É claro que eu não quero defender no livro essa mudança. O 2 de outubro é importantíssimo para nós, porque foi a data da transferência. Que continue sendo feriado no dia 2 de outubro, que continuemos a ter os desfiles cívicos no dia 2 de outubro. Mas nós temos que ter um marco, um ato solene, no dia 6 de março, para comemorar a verdadeira data de fundação. E eu não estou falando por ouvir falar, não. Tá? Eu defendo essa tese, o Vicente Vale, um grande pesquisador, esse cara tem uma capacidade muito grande. O Wilton Pederici, da mesma forma, que foi, na minha opinião, o maior historiador de Cruzeiro, que aqui não teve valor, o Wilton Pederici, tá bom? O Cruzeiro tem esse problema, né, de não valorizar os filhos da terra. O Wilton Pederici foi fazer sucesso em Campinas, onde, inclusive, tem uma escola estadual com o nome dele, porque ele saiu daqui inconformado, insatisfeito, foi para Campinas e lá ele teve uma grande projeção. Não é? Então, eu não estou citando no livro essa polêmica toda por ouvir falar. Eu faço com base em documento. E o livro traz, em uma de suas páginas, o decreto de criação do Cruzeiro em 6 de março. Então vamos respeitar essa data, vamos fazer um ato cívico desse dia, apenas um ato para lembrar. E vamos continuar comemorando o 2 de outubro, porque se tornou uma tradição
em nossa cidade. Não é? Polêmica sobre a fundação, então... a polêmica sobre a abertura das primeiras ruas, Manuel. Interessante essa polêmica. Posso falar agora sobre ela? Pode falar. Só me mandar um abraço, pessoal está assistindo aqui. Estou vendo muitos comentários aqui. Daqui a pouco a gente vai ter um tempinho para ler os comentários. E o pessoal que está assistindo compartilhar a live para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula de Cidade Cruzeiro ao vivo aqui para vocês. Fala aí, Paulo Antônio, um pouquinho para a gente agora sobre a polêmica da abertura das ruas aí em Cruzeiro. Exatamente. Bom, estação central concluída, estação no entroncamento ferroviário, grande entroncamento Rio-São Paulo, ficava aqui em Cruzeiro. Movimento de passageiros, baldeação, necessitava o quê no entorno dessa estação central? De hotéis, de restaurantes, né? E o que aconteceu? No eixo da Rua 2, perto da estação, toda essa área da Rua 2, entre a Capitão Otávio Ramos e a Otton Barcelos, já havia essa área sido desapropriada pelo governo do Império para a construção da estrutura da ferrovia. Terminada essa obra, cedeu-se o eixo da Rua 2, da Rua 1, para residências. Só que a vila ficou confinada nesse espaço. E o crescimento proporcionado pelo fluxo ferroviário obrigou a abertura de novas ruas, a própria 2, a 3 e a 4. E o que se tem de documento, também tem aqui no livro, um detalhe interessantíssimo, é sobre o Major Novaes. Esse Major Novaes foi um homem destemido, me parece a principal figura da história de Cruzeiro, porque ele não tinha medo de ninguém, ele era destemido, ele era arrogante, portanto, era corajoso, um homem de uma visão do futuro. Tá? Então, ele tinha todos esses predicados, mas era um cara duro de se lidar com ele. E o que o Major Novaes queria? Ele queria abrir as ruas 2, 3 e 4, mas ele não queria vender lotes para as pessoas construírem ali. Ele queria alugar os lotes para que as pessoas desses lotes construíssem. Aí o pessoal ficou de saco cheio, né? Falou, mas qual é? Eu tenho um lote, vou alugar para você construir a sua casa no meu lote? Não, e amanhã? Aí os moradores ficaram insatisfeitos, os interessados ficaram insatisfeitos, começou a haver invasão. Ele mandava desmanchar à noite aquilo que era construído durante o dia. E o coronel José Joaquim Ferreira fez uma ação no Rio de Janeiro, um protesto contra o major, e iniciou, junto ao governo do estado, da província de São Paulo, o processo de desapropriação de 33 hectares da Fazenda Boa Vista para a abertura das ruas 2, 3 e 4 e mais as paralelas. O major não gostou. Saiu a desapropriação, foi feita a avaliação, ele contestou, mas prevaleceu a avaliação do governo. Ele não gostou disso. Aí o que ele fez? Ele fundou o próprio município de Novaes. Fez festa para mais de 1000 pessoas, porque ele era também um festeiro danado, o Major Novaes. Não é? Ele fez festa, isso, bomba, foguetes, banda de música, que ele tinha uma banda de música dele mesmo, que ele bancava. Só que esse município de Novaes morreu antes de completar um ano, porque o coronel José Joaquim Ferreira, que era o principal adversário do major, ele conseguiu, junto ao governo do estado, derrubar o decreto de criação e voltou, então, a ser tudo Vila de Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro. Aí que as ruas começaram a ser abertas pelo comendador Joaquim Amélio Ferreira, que hoje é nome da Rua 11. O comendador Joaquim Amélio Ferreira era irmão do coronel José Ferreira, e ele era agrimensor e foi o primeiro coletor de impostos do município. E como agrimensor, coube a ele fazer as medições corretas para que as ruas de Cruzeiro tivessem largura muito boa, porque na época as cidades eram todas apertadinhas, as ruas, né? Guará, Lorena, Cachoeiro Paulista, Taubaté, e por desejo de uma cidade com cara moderna, que surgiria como a mais moderna da região, o comendador Joaquim Amélio Ferreira, o agrimensor, traçou essas ruas largas para que elas pudessem ocupar esse espaço nos 33 hectares desapropriados. A sequência de números 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 5, por influência do engenheiro inglês Herbert Hunt, que veio para cá em 1880, 1881, para construir a ferrovia Cruzeiro. Ele que condenou a construção da ferrovia Cruzeiro Três Corações. E Cruzeiro teve, então, essa influenciazinha, não é, dos ingleses na numeração, identificar as ruas por número e não por nomes, e é uma tradição que continua até hoje.
boa parte da população conhece a cidade por números, né? Rua 1, Rua 2, Rua 3, e muitas vezes nem conhece pelo nome. Mas é bom manter isso, né? Rua 5, Rua 6, Rua 10, isso é uma tradição de Cruzeiro, um diferencial em relação às demais cidades. Por isso que Cruzeiro tem ruas largas, né? Para ocupar o maior espaço dentro desses 33 hectares que foram desapropriados. Aí, em 1910, ocorreu a expansão da cidade até a Rua 8, Rua 9, e por aí foi até chegar no que estamos hoje. Mas teve essa grande polêmica, não é? Que ninguém conseguia entender o Major Novaes. Por que não vender o lote? E insistir em alugar o lote para que nesse lote você construísse a sua casa. É claro que, em sã consciência, em perfeito juízo, você não ia aceitar isso, né? Construir um lote no terreno alugado. E amanhã ou depois, como fica a situação? E foi uma polêmica que se arrastou, porque mesmo depois da desapropriação oficializada, as pessoas construíam casas e o major mandava os capangas derrubar as paredes à noite. Essa polêmica ainda foi até por perto de 1893, 94, quando ele resolveu aceitar a ideia. Tá? Então tem essas questões polêmicas que surgiram também. Né? Sobre mais o tema, Cruzeiro, a grande história, ao vivo aqui para vocês no Interação, um livro que o Paulo Antônio está lançando essa semana aí em Cruzeiro, e vocês vão poder ter mais detalhes sobre tudo isso que ele está falando, com mais exatidão, garantindo o seu exemplar. Paulo Antônio, no livro também eu vi que você traz bastantes fatos policiais que marcaram a história da cidade de alguma maneira, né? Queria que você comentasse com a gente sobre esses fatos e essas curiosidades que vai além da história, né? Eu vi que o livro Cruzeiro, a Grande História, você nunca leu nada igual, porque traz fatos, a retrospectiva ela traz fatos importantíssimos que ajudaram na evolução de Cruzeiro. E eu resolvi incluir também o noticiário policial, porque nós tivemos no passado notícias policiais que chamavam atenção, né? Em épocas em que a coisa era escandalosa. Eu não ia inserir fatos policiais. Depois eu resolvi inserir, falei, não, eu vou inserir sim, porque tem fatos interessantes. Por exemplo, quem tem hoje 70, 80 anos, se lembra do crime da Bananeira, aqui em Cruzeiro do Centro, durante o período de carnaval, quando o homossexual matou um adolescente na casa dele e, para ocultar o cadáver, ele enterrou no quintal da casa, ao lado de bananeiras. Nós tivemos também outro caso interessante. Esse cara chamou bastante atenção, na zona rural, no bairro do Brejetuba. Um cara aí já dos seus 30 e poucos anos se apaixonou pela prima, que era nova, e os dois começaram a namorar, só que o pai da moça não quis, não aceitou. Impediu que ela namorasse o primo e impediu que o primo frequentasse a casa. Aí o rapaz, uma certa manhã, ele resolveu matar o tio, achando que matando o tio, ele poderia namorar a prima. E ele armou-se com uma garrucha e uma espingarda de carregar pela boca. Isso foi na década de 60. E então ele ficou na tocaia, sabendo que o tio, logo cedo, ia arriar o cavalo para poder trabalhar. Ele ficou na tocaia. Quando o tio saiu do quintal da casa, ele deu um tiro e matou. Vieram os familiares para socorrer o homem, e ele deu tiros a esmo, e acertou inclusive a cunhada e a namorada. Chamaram o fazendeiro para socorrer a família num caminhão. E esse cara, ele acabou se escondendo no matagal, mas ele foi se escondendo numa curva lá no Cantagalo, que é uma região conhecidíssima do bairro do Brejetuba. Quando o caminhão passou, ele meteu bala de novo no caminhão. Só que não acertou. Aí, o motorista do caminhão chegou até a cidade, até Santa Casa, para socorrer as pessoas. Ele se embrenhou na mata. E os moradores lá daquela região, da fazenda Santana, eles saíram em perseguição a esse atirador. E um cidadão de apelido Zé Balaio, que era bom em atirar pedras, ele matava passarinho com pedradas. Né? Não no estilingue, não, com a mão. Ele, quando visualizou esse rapaz, ele deu uma pedrada na cabeça dele, ele desmaiou, aí então amarraram o cidadão lá numa árvore até que a polícia chegasse. Foi um caso interessante. E outro caso interessante também, que eu conto no livro, é de um rapaz que namorava uma moça escondida da família dela, numa festa eles se conheceram, festa de igreja, eles acabaram indo para o meio do mato e lá eles transaram. E a moça, coitada, engravidou com 16, 17 anos. Naquela época, década de 50, uma mulher grávida, solteira, caía na boca do povo. E o pai dela, um homem trabalhador,
resolveu conversar com o rapaz para saber, ó, quero que você case com a minha filha, vai nascer aí o neto ou a neta e você tem que casar. Ele se recusou. Por 3 vezes em que eles se encontraram, o rapaz se recusou a subir e se casar com a moça, dizendo que ela fez o sexo porque queria. O homem, o pai da moça, matou o rapaz com um tiro. Aí ele acabou sendo preso, foi para a cadeia, e na cadeia ele ficou aguardando o julgamento. Nesse período, nasceu o neto. E esse homem era muito trabalhador, muito honesto na zona rural, mas nasceu o neto. Ele passou a ter adoração, mas ele não podia conhecer o neto porque ficava aí na cadeia, né? Num determinado dia, ele recebeu a notícia de que o neto havia morrido. Naquela época, criança, a mortalidade infantil era muito alta, né? E o neto, chegou a notícia para ele que ó, seu neto morreu. Na cadeia, em Cachoeira Paulista, ele teve um ataque do coração e morreu dentro da cela. O advogado dele, que estava vindo de São Paulo para fazer a defesa, no julgamento marcado para o dia seguinte, sofreu um acidente na Dutra, em Taubaté, e também faleceu. Então você vê como é que a coisa funcionou nesse caso aí, foi trágico, né? O cara que engravidou a moça, morreu. O bebê, morreu. O pai da moça, morreu. O advogado que vinha para fazer a defesa, morreu. E a esposa desse homem, a avó do menino, acabou enlouquecida em função de toda essa tragédia. Foram fatos que aconteceram no passado e que nós estamos trazendo nesse livro. Não só isso, mas como vários outros fatos policiais também. E além dos fatos policiais, eu até conversei com o senhor, queria que você falasse um pouquinho para a gente, que tive a oportunidade de acompanhar o Paulo Antônio em algumas visitas e para poder pesquisar sobre a história, tivemos a Casa de Nazaré, mas o que mais me marcou foi quando a gente foi lá na Rua 1 para poder conversar com os moradores mais antigos sobre a zona do Meretrício. Então, assim, Paulo Antônio, queria que de maneira bem objetiva, para a gente poder já avançar aqui nas ideias, você falasse um pouquinho para a gente o que era a zona do Meretrício em Cruzeiro, que marcou a época aí na cidade e também envolveu bastante questão econômica no município, de alguma maneira, né? Tanta importância econômica teve a zona de prostituição que a população de Cruzeiro aceitava, né? Aceitava em função do dinheiro que ela gerava no município. Não queria, mas aceitava. E havia um grande preconceito em relação às mulheres que frequentavam essa zona. A zona do Meretrício surgiu em Cruzeiro lá por volta de 1881, quando começaram a chegar as equipes de trabalhadores para a construção da ferrovia. Foram 4.000 trabalhadores aproximadamente no eixo Cruzeiro até Três Corações. E dezenas ou centenas deles ficaram por aqui, nas frentes que foram abertas entre a Estação Central e o Grande Túnel. 3 anos, homens em alojamentos precisavam ter o quê? Pelo menos o prazer sexual, não é mesmo? E o engenheiro Herbert Hunt, comandante desta grande obra, ele resolveu ele trazia a cada 15 dias, uma vez por mês, mulheres do Rio de Janeiro e de São Paulo para atender a clientela em barracas de lona no canteiro central ao lado da Estação Central. Onde hoje está a estação era o canteiro de obras e ali ficavam as barracas de lona para que as prostitutas pudessem atender aos operários. E depois foram surgindo as casas num bairro que passou a ter o nome de Bairro do Norte, porque o Bairro do Norte ele foi habitado inicialmente por viúvas de nortistas ou de nordestinos que lutaram na Guerra do Paraguai. Naquela época, a mulher ficava viúva, não tinha pensão alimentícia. Então, muitas acabaram se tornando prostitutas e vieram aqui para Cruzeiro. E essa zona foi crescendo e se transformou na maior da região. E por ser ou ter sido a maior da região, ela fez o quê? Ela rendeu dividendos políticos para a cidade. Muitos charreteiros dependiam da zona, costureiras, as mulheres de vida fácil, como se dizia na época, né? Elas tinham costureiras exclusivas, porque não se comprava vestidos em lojas. Elas copiavam de revistas e as costureiras faziam. Já falei dos charreteiros, garotos de recado que levavam recados para a zona. Enfim, então essa zona ela gerou rendimento. Tanto que em 1940 e poucos, isso está no livro, houve uma briga na Boate Minerva, na Boate Trianon, na zona, e um policial acabou matando um jovem conhecido na cidade. Aí houve uma pressão, o delegado na época mandou fechar a zona, acabou a zona em Cruzeiro, não tem mais.
3 meses depois, o delegado teve que fazer vistas grossas, porque os charreteiros, os comerciantes, né, donos de hotéis e também as costureiras estavam pressionando. Acabou o nosso movimento. Aí ele acabou, então, voltando atrás e a zona voltou a funcionar. Lá para a final da década de 1960, a pressão foi maior, as mulheres já não aceitavam mais as investidas de seus maridos, porque era assim, final de tarde, meio de tarde até início da noite, muitos homens conhecidos da cidade, comerciantes, fazendeiros, políticos, frequentavam as suas casas preferidas na zona do Meretrício. À noite era para os boêmios, né? O cara era casado, empresário da cidade, e não ia encontrar com a prostituta à noite lá na zona. Ele ia durante o dia. E as mulheres sabiam que seus maridos frequentavam a zona, né? Mas elas engoliam toda aquela história. A partir de 1960, quando a mulher passou a ter mais força, né? Movimentos femininos, aí elas começaram a fazer essa pressão juntamente com religiosos e a zona acabou sendo enfraquecida por uma pressão popular. Ela foi importante por isso. Muitos pais levavam seus filhos de 14, 15 anos para a primeira relação sexual na zona do Meretrício, né? Em contrapartida, muitas jovens que engravidavam ou que eram flagradas pelos pais praticando sexo com seus namorados eram expulsas de casas e algumas também foram paradas por lá. A zona gerou riqueza para algumas mulheres, mas gerou sarjeta financeira para a maioria das mulheres que frequentavam lá. Para ser uma ideia, na década de 50 e década de 60, entre sexta e domingo, que era o maior fluxo na zona do Meretrício, 200 mulheres aproximadamente estavam por lá, nas esquinas ou nas boates, para servir aos seus companheiros, e muitas que vinham nos finais de semana do Rio de São Paulo para aqui fazer o seu bico. A zona foi importante, não há como negar isso da história, e pela primeira vez alguém teve a coragem de escrever isso e colocar no livro, correto? Agora, tem também evolução econômica de Cruzeiro nesse livro, a evolução cultural, como eram os movimentos culturais. É um livro bem detalhado, tá? Para quem gosta de uma leitura gostosa, não são textos demorados para se ler, não é? Aquele negócio, você pega um assunto e vai ler 10 páginas, não, foi tudo resumido, condensado para que as pessoas pudessem ter a noção de como foi a evolução de Cruzeiro. Muito bem, Paulo Antônio, são momentos da cidade registrados, como eu já te falei, ficarão aí perpétuos para a história, e imagina daqui 50, 70 anos as pessoas pegarem esses exemplares para poder estudar o que aconteceu na cidade nesse momento, por suas palavras. Exato. E mais do que isso, nessa primeira edição, a parte mais antiga, e na segunda edição, que a gente vai falar um pouco mais para frente, histórias atuais também, recentes, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Espero a oportunidade, no futuro próximo, a gente poder fazer uma outra live falando sobre o volume 2 de Cruzeiro, a Grande História. Paulo Antônio, chegando aqui, caminhando já para o fim do nosso bate-papo, vamos falar com o pessoal que está assistindo. Pois não, por favor. Pois não, pode falar. Não, eu queria também colocar a riqueza de detalhes em relação à construção da ferrovia Cruzeiro Sul de Minas. Nós conseguimos, através do Vicente Vale, detalhes a respeito, detalhes técnicos de como foi aberto o grande túnel, esse túnel com 996 metros de extensão, detalhes a respeito de construção de ponte seca, o material empregado. Nós conseguimos tudo isso. Que não basta falar, construiu a ferrovia que liga Cruzeiro a Três Corações. E os detalhes do grande túnel. Imagina, em 1881, eu chamo agora a atenção até de engenheiros neste momento. Imagina naquela época, com uma tecnologia bem escassa, tá? Se usou explosivos, ferramentas, não havia maquinário, não havia o chamado totu que abria túnel, né? 996 metros de extensão em rocha, escavação em rocha. Imagina a dificuldade que foi. E com um detalhe interessantíssimo, o grande túnel não é linha reta, não é? Daquele tipo que você olha daqui e enxerga a luzinha lá no fundo, lá no final, não. Não. A tecnologia empregada exigiu muito conhecimento, porque o túnel começou do lado de Cruzeiro e ele foi de uma inclinação para cima em direção a Passa Quatro e fazendo também uma curva. Então, o detalhe interessante é que essa inclinação e essa curva iniciada no território cruzeirense teria que terminar justamente no ponto onde já estava sendo aberta a ferrovia no lado mineiro.
Então, essa precisão foi importantíssima. E tudo isso está no livro a respeito da construção da ferrovia. Tem também, detalhe interessante, sobre a tentativa dos comunistas de tomarem a prefeitura de Cruzeiro, quando o Eurico Pereira Pena foi nomeado prefeito pelo governo do Estado. A gente está vivendo a ditadura de Getúlio Vargas. O Eurico Pereira Pena foi nomeado pelo interventor do Estado prefeito de Cruzeiro. E o pessoal daqui não aceitou de jeito nenhum. Onde já se viu os tradicionais, né, ligados ao Diogo Bastos, eles não aceitaram. Não, o cara é solteiro e não é de Cruzeiro, ele não pode assumir a prefeitura. E tentaram impedir que ele assumisse. No dia que ele foi lá assumir, ele teve que correr para a delegacia de polícia, que era ao lado, ali onde hoje fica o destacamento da polícia militar, ali ficava a delegacia e a cadeia. Ele teve que se refugiar lá. E uma multidão ali na praça, influenciada pelas opiniões de adversários, não é mesmo? Inclusive pelo Isaac Serquim, que hoje é nome de rua, essas pessoas não queriam deixar o Eurico assumir a prefeitura. E os comunistas aqui em Cruzeiro, porque o comunismo em Cruzeiro era fortíssimo, foi aqui que surgiu a primeira célula do interior no Brasil do Partido Comunista, eles mandaram fechar o comércio, eles corriam as lojas do centro ali, mandaram fechar o comércio e tentaram invadir, assumir a prefeitura, enquanto o Eurico estava lá na delegacia e enquanto o pessoal do Diogo Bastos estava fazendo pressão. Só que o doutor Diogo Bastos conversou, o doutor Diogo Bastos era muito respeitado, conversou com os comunistas lá, eles voltaram atrás, e o Isaac Serquim, de fora da delegacia, gritou para o prefeito Eurico, né, Pereira Pena: nós não vamos aceitar que um prefeito que não é de Cruzeiro e seja solteiro assuma essa prefeitura. Aí o Eurico Pereira Pena respondeu: eu até concordo que alguém que não é de Cruzeiro e que seja solteiro, ainda novo, com 30 anos, não assuma a prefeitura. Mas desde que esse pensamento venha de alguém que não seja lá do Nordeste, como é o senhor, porque o Isaac Serquim era nordestino. E nisso, um amigo do Eurico Pereira Pena, que estava lá dentro da delegacia, sacou de um revólver e mostrou para a multidão lá fora: se alguém se aproximar, eu atiro. Imagina esse cenário em frente ao destacamento da Polícia Militar em 1932. Não é? Isso aconteceu aqui em Cruzeiro. Trago também detalhes: o frigorífico Cruzeiro, o surgimento dele, o crescimento, uma das empresas mais importantes do Brasil, foi uma das primeiras empresas a empregar mulheres e a ter uma creche para filhos das funcionárias, dando às funcionárias o direito de sair da linha de produção para amamentar os seus filhos. Esse texto meu sobre o frigorífico é com base em pesquisa do João de Assis, que é um escritor cruzeirense que teve a oportunidade de fazer essas pesquisas, coincidindo as pesquisas dele com as do Vicente Vale. Chamo também a atenção para a dona Tita Novaes, a dona Celestina, que foi uma mulher extraordinária, uma mulher top na história de Cruzeiro, uma mulher que sofreu preconceito até da própria mãe, não é? E uma mulher que superou problemas sérios e acabou se tornando uma das principais da história de Cruzeiro, se não a principal mulher da história de Cruzeiro. Dona Tita, que era chamada de Feinha pela própria mãe, não é? A mãe, Dona Rosalina, filha do Major Novaes. A Dona Rosalina queria que a Dona Tita se casasse com um homem rico e não com o Virgílio Antunes, que era um professor. O professor da classe não ganhava bem. E ela dizia para a filha que o professor não estava à altura da família Novaes, né? Mesmo assim, a Dona Tita insistiu e se casou com o Virgílio Antunes lá em Aparecida. E apenas o pai dela, o Antônio Celestino, é quem compareceu à igreja, a Basílica Antiga de Aparecida, né, para acompanhar o casamento. E quando a Dona Tita veio para Cruzeiro, junto com o Virgílio Antunes, já casada, para fazer a baldeação na Estação Central, seguindo para São Lourenço, para a Lua de Mel, da Estação Central, ela olhou para o casarão da Fazenda Boa Vista e ali ela viu que as janelas todas fechadas. E janelas fechadas naquela época sinalizavam luto. A mãe dela, Dona Rosalina, mandou fechar todas as janelas em sinal de luto. E ela da estação viu aquilo. Ela foi para São Lourenço com o Virgílio Antunes, passaram a lua de mel. Aí um dia ela recebeu um telegrama da própria mãe dizendo que ela teria que retornar urgente a Cruzeiro porque o pai dela, o Antônio Celestino, estava passando mal. E o casal voltou. Quando chegou na fazenda, Dona Tita, acompanhada do marido, a mãe disse a ela: eu disse para você vir sozinha e não com ele. Ela falou: eu sou casada. Ou entramos dois, ou eu também não entro. Aí, a partir dali, a Rosalina acabou aceitando. E a Dona Tita teve uma função espetacular na sociedade. Ela teve um filho, o filho morreu ainda pequenininho, ela não pôde mais engravidar.
ela passou, então, a cuidar de crianças de outras famílias e fundou a creche Dona Tita, que está aí até hoje, um trabalho espetacular. Não é? Outro nome de mulher que não pode ser esquecida é da Dona Fortunata. Dona Fortunata foi a grande proprietária da fazenda Boa Vista. Muita gente pensa que o Major Novaes foi quem criou essa fazenda. Não. Essa fazenda é lá de 1790 e poucos, né? Pois não. Fazenda Boa Tá Vista, para quem tempo? não sabe, hoje é o atual Museu Major Novaes. Pode continuar. Essa fazenda foi criada por Joaquim da Silva, Joaquim Ferreira da Silva, um fazendeirão rico na época. Ele já estava com 40 e poucos anos quando ele casou-se com a Dona Fortunata, de apenas 15 anos. Naquela época as mulheres casavam cedo, porque aos 14, 15 anos elas já sabiam cuidar da casa, e a mulher tinha essa função, cuidar da casa e servir ao marido. Né? E a Dona Fortunata casou-se cedo com o Joaquim Ferreira da Silva, e lá em 1830 e poucos, 35, 36, esse Joaquim foi morto por um escravo que veio lá da cidade de Campanha. Foi morto a facadas, lá na beira do Paraíba, onde hoje está a Vigor. Né? E a Dona Fortunata acabou casando com o capitão Antônio Dias Teles de Castro. Houve até uma desconfiança de que ela teria... olha só que coisa, né? A história de Cruzeiro. Houve até desconfiança na época, segundo o Vicente Vale, pesquisador, uma desconfiança de uma tramóia entre ela e esse capitão Antônio Dias Teles de Castro para matar o marido dela, para que ela pudesse herdar a imensa fazenda. Uma fazenda estupenda do seu tamanho aqui. E os dois casaram, mas prova nenhuma contra o envolvimento deles, a morte do Joaquim Ferreira da Silva. Né? E foram os dois que construíram esse casarão que aí está. O capitão Antônio Teles Dias de Castro, que já era um fazendeirão rico na região do Embaú e também em Lorena. Ele e Dona Fortunata foram quem construíram, a partir de 1842, o casarão que hoje é museu. Onde é que entra o Major Novaes? Lá por volta de 1850 e poucos, morreu o capitão Antônio Dias Teles de Castro e a Dona Fortunata teve que assumir sozinha a fazenda. Ela já estava com mais de 60 anos, ou beirando 60 anos, só que ela era analfabeta e não conhecia dos negócios do café. A fazenda começou a entrar em declínio. Ela era amicíssima da da mãe do Major Novaes, me fugiu agora o nome, não é? E eram duas amigas. E através dessa mulher, ela conheceu o Major. O Major com 36 anos de idade, a Dona Fortunata já com 65 anos, uma diferença muito grande de idade entre os dois, e houve ali um casamento. 7 ou 8 anos depois, a Dona Fortunata morreu, e o Major herdou toda essa fazenda, toda essa extensão. Ele já era dono de fazendas aqui em Lavrinhas, Vila Batista, não é? Ele já possuía fazendas ali. Então ele anexou a Boa Vista as suas fazendas, herdadas do pai ou compradas por ele, na região de Lavrinhas, na região de Pinheiros, e tornou-se um grande fazendeiro de café em nossa região. E foi um homem, como eu disse no começo, né? Um homem que tinha visão empresarial, visão de propaganda, Manuel. Ele sabia como fazer a propaganda do café dele. Era um homem arrogante e um homem destemido, que desafiava até a justiça. Então, esse foi o perfil desse homem, que para mim é o perfil mais marcante, uma atuação espetacular na história de Cruzeiro do Major. Tá bom? Cruzeiro que também tem uma também tá no livro. Participação na história do café aí também, né? Que exportava café para vários lugares, né? Tinha a marca do café dele, coroa, né? Tanto que quando a família imperial foi exilada na França, depois que caiu a monarquia e chegou a república, a família de Dom Pedro II foi exilada na França. E o Major Novaes, ele era amigo da família, ele esteve em Paris visitando, tem até no relato da Princesa Isabel, detalhes sobre a visita do Major Novaes lá, ele foi levar café, sacas de café, para que a família, o Dom Pedro já havia falecido. Mas ele ainda mantinha uma relação, uma ligação com a princesa e também com os filhos, né, com os netos do Dom Pedro II. Né? Então ele teve essa forte ligação. E falamos também, não é, do livro sobre a chegada das irmãs de caridade na Santa Casa, a partir do momento que elas chegaram aqui, lá em 1920 e poucos, né? O sentido de misericórdia da nossa Santa Casa, as primeiras irmãs, como que elas chegaram, tudo isso nós temos no livro, os capítulos a respeito da evolução. Né? Temos as grandes transformações promovidas
ou provocadas pela instalação da FNB. Temos a Cruzeiro, a Moscouzinha brasileira, o apelido que a cidade tinha durante a ditadura Vargas, em função do movimento comunista aqui em Cruzeiro. O movimento cultural em Cruzeiro, Manuel. Nós tivemos um forte ciclo cultural em Cruzeiro. Hoje a cidade não tem movimento cultural nenhum, né? Perdemos essa identidade. Mas Cruzeiro foi uma das cidades do interior de São Paulo, ou do eixo do Rio-São Paulo, com uma forte vocação cultural. Vários cinemas, nós chegamos a ter 4, 5 cinemas numa época só, não é? Hoje temos o quê? Quase nada. Evolução, tecnologia, eletrônica, mas naquela época, para uma cidade de 15, 20 mil habitantes, ter grupos teatrais, grupos musicais, não é? Foi daí que surgiram Sebastião Pinto, Maricene Costa, que na minha opinião foi o maior nome musical de Cruzeiro, tá? Sempre honrando o seu nome. O pessoal fala de Sebastião Pinto tinha um amor incondicional por Cruzeiro, uma paixão grande, labrinense, que adotou o Cruzeiro de coração. Mas a Maricene Costa, ela fez mais sucesso na música na década de 50 e de 60 que o Sebastião Pinto, né? Mas são grandes nomes. O Conjunto Betinho, que surgiu, enfim. O primeiro filme feito aqui em Cruzeiro, sabia que Cruzeiro já teve um filme? Foi feito pelo Tássio Andrade. Qual filme, Paulo? Hein? Eu tenho o nome dele aqui. Homenagem ao Tiradentes. Foi um filme rodado aqui em Cruzeiro, que trouxe, inclusive, para Cruzeiro, Juraci Camargo, que na época era uma grande expressão do teatro brasileiro, né? E o Tássio de Andrade, ele rodou esse filme com pessoas da própria cidade, com pessoas que eram conhecidas aqui, que se dedicavam ao teatro. E na exibição desse filme esteve aqui o Juraci Camargo, que veio e gostou de Cruzeiro, só não passou a morar aqui em Cruzeiro. De resto, ele vinha sempre. Então tem tudo aí, ó. Tem evolução econômica, tem evolução cultural, né? O aspecto urbano de Cruzeiro, a sua evolução também, como que a cidade cresceu, por que a Dutra não incluiu o Cruzeiro no seu trajeto, tanto na construção, lá em 1950, da primeira pista, como também da duplicação em meados da década de 1960. Por que o Cruzeiro ficou ausente do mapa da Dutra, apesar de todo o trabalho, apesar de toda a dedicação e a influência, dedicação de Hamilton Vieira Mendes, que na época nem era prefeito. Então tem tudo isso aí no livro. A evolução do frigorífico do Cruzeiro, que foi um dos maiores do Brasil, já falei. Hoje, Cruzeiro é uma das poucas cidades a contar com frigorífico, Manuel. É uma das poucas cidades. O único frigorífico da região é Cleomar. Nós também retratamos o Cleomar aqui em Cruzeiro, né? A importância dele para a nossa cidade e como um único frigorífico aqui nessa micro-região, numa região que já teve outros. Esse está aí. Fiz questão de falar também da persistência do empresário Nelson Pinto da Mota. Da vinda dos estrangeiros, dos imigrantes italianos, também eu tenho no livro, tá? Trazendo, por exemplo, Fiore Biondi, que foi um italiano que chegou aqui em Cruzeiro disposto a fazer a vida, a trazer a família. Uma história lindíssima, a do Fiore Biondi, que está nesse livro também. E de vários outros que deram a sua grande contribuição. O movimento alperinista para trazer água aqui para a nossa cidade foi a maior polêmica da história, né? Esse trabalho de buscar água no Rio do Braço e trazer aqui para Cruzeiro. Tudo isso aqui, se eu for falar a respeito de tudo que está... muita coisa, Paulo Antônio. Centenas de páginas relatando a história, a grande história de Cruzeiro, né? Lendo o livro você vai saber por que Cruzeiro teve um grande conceito cultural, por que Cruzeiro já foi a terceira cidade do Vale do Paraíba em importância econômica, disputando com Taubaté e Guaratinguetá, hoje é a oitava. Lendo o livro você vai entender por que no passado políticos importantes de nível estadual e nível federal gostavam de fazer comício aqui em Cruzeiro, gostavam de estar aqui em Cruzeiro. Hoje, são poucos aqueles que vêm sem expressão. Mas nós recebemos presidentes da República, governadores, que vinham a Cruzeiro porque gostavam da cidade e do movimento político aqui existente. Lendo, você vai entender. A Cruzeiro do passado vai poder comparar com a Cruzeiro de hoje. E o volume 2, só para a gente fazer o resumo, nós vamos voltar a esse assunto oportunamente. Esse volume vai até 1969. O volume 2 começa em 1970.
naquela época de industrialização, Hamilton, é uma cidade para frente, é positiva, é para frente, é diferente, surgimento do João Bastos como líder político, enfim. A gente traz no segundo volume, ou no volume 2, a evolução de Cruzeiro a partir de 1970, e eu vou fazer questão de colocar, se o livro for para a gráfica em outubro, e se na época acontecer algum fato extraordinário que seja histórico, também vai constar. Então, nessa fase do livro, já estou constando a promessa do governador Dória, do Hospital Regional, um fato político, um fato histórico, a renúncia do vice-prefeito Paulo Escamila, é um fato, a primeira renúncia de um vice-prefeito na história de Cruzeiro, é um fato histórico. A reeleição do Jorge Currila foi um fato histórico, único vereador reeleito. Nunca aconteceu isso na história de Cruzeiro, temos apenas um vereador reeleito, né? Geralmente se reelege em 4, 5, dependendo do tamanho da Câmara. Nós só tivemos um, foi um fato histórico também. E se daqui até outubro acontecer algum outro fato marcante, também vai entrar no livro, porque eu tenho essa preocupação com o futuro. Daqui a 50, 100 anos, alguém vai pegar esse livro aqui, né, e vai folhear, e vai saber da história mais recente da nossa cidade. Você quer que eu seja bem realista? Muito bem, Paulo Antônio. Quero, por favor. Quero. Nós estamos falando sobre o livro, vai estar nas bancas a partir de sexta-feira. Eu tenho certeza que eu conheço bem a população de Cruzeiro. Eu sou sincero. A maior parte da população não está nem aí para a história da cidade. Não só de Cruzeiro, do Brasil inteiro. Não tem preocupação em conhecer o seu passado. Mas eu escrevo para aquela população que é bem menor, é pequena, mas que gosta da história, que quer conhecer a sua cidade, que é apaixonada pela sua cidade. Quem tem paixão por Cruzeiro gosta da história do município, se encanta com essa fascinante história. É para essas pessoas que eu escrevo. Mesmo que eu venda aí 10, 15 exemplares, vou ficar satisfeito, porque o meu trabalho, com certeza, será reconhecido no futuro pelas futuras, ou no futuro, fica até redundante, né? Pelas gerações que virão. Eu acredito que esse trabalho será reconhecido agora, por essa parcela da população, e será reconhecido ainda mais lá no futuro, quando a cidade resgatar os seus movimentos culturais que ficaram perdidos no passado. Não tem mais concurso de Miss, não tem mais festival de música, né? Não tem desfiles, enfim, nós estamos vivendo essa baixa cultural. E, em função dessa baixa cultural, o desinteresse da maior parte da nossa população. Mas é para você que gosta, que está acompanhando, é para você que é apaixonado por Cruzeiro, que vai ficar fascinado, sim, ao fazer a leitura deste livro. E eu tenho certeza que grande parte dessas pessoas que são apaixonadas pela história de Cruzeiro está aqui com a gente hoje, acompanhando esse bate-papo. A gente pode ver aqui pelos comentários. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Antônio. Para o João Bosco Ramos Busca, está aqui com a gente. Manda um abraço, né? O Anderson Ferri Leprechal, vereador eleito pelo Itagaçaba, está aqui com a gente também. Ótima história, grande entrevista, parabéns. Nazaré Augusta Gonçalves. Estou gostando muito de conhecer a história da minha cidade menina. Sandro Augusto, muito top, conhecimento da cidade, show. O capitão Sebastião Silva, conhecendo a história de Cruzeiro. A Isabel Regina Ferroni deixou um comentário muito bacana aqui. Tive a honra de ver o esforço do Paulo Antônio nesse tempo que trabalhou no Museu Major Novaes. Ela se refere às pesquisas que você foi lá fazer para nos apresentar esse livro. Então, um abraço aí para a Regina. O Walter Zink. Regina é quem dá sequência à banda de Santa Cecília, que foi fundada pelo Floriano. Está aqui também no livro, a história da banda de Santa Cecília, da banda do Colégio Oswaldo Cruz. Entendeu? A gente vai se lembrando assim, daquilo que tem no livro. Né? E a Regina teve uma participação importante também aí. Vamos lá. Sandro, quem está mais aí? O Flavinho Carvalho Magino, estou vendo aqui. Já viu? Falou aqui, ó, o Flávio. Falou, parabéns para o Antônio de Carvalho pela sua obra, que será referência para as futuras gerações e para aqueles que se interessam pela história de Cruzeiro. Forte abraço. Estou olhando aqui para o lado, que eu estou com uma segunda tela para poder ver os comentários. A dona Lúcia, do Arroz Vermelho, quando estiver à venda, vou mandar um... A Lúcia vai estar presidente do Arroz Vermelho no volume 2, viu, Mauro? A Lúcia,
e as Dona Lúcia faz companheiras parte da dela. história. Dona Lúcia faz parte da história. Lá do tempo da Aqui Maria, a do Ellen, seu Zé Chico, do Batedor, também tem a história do Arroz Vermelho no volume 2, não nesse, no volume 2, tá? a Ellen comentou, Vamos lá, Afonso indica um Juvenal. pouco pra gente ler. Está muito bom. Pode ter certeza que no livro tem muito mais do que ele falou aqui. Muito mais. O Sérgio Elástico também, que é uma pessoa super dedicada à história de Cruzeiro. Boa noite, Paulo e Manuel, parabéns, e a todos os presentes. Deixa eu ver quem mais está aqui, Aparecida. Wander Bastos também deu um apoio muito grande para o livro, tá? Através do Sindicato Rural de Cruzeiro, deu um apoio importante. Obrigado a você, Wander, por ter acreditado nesse nosso trabalho. Né? A PASIC também eu tenho que agradecer, que a PASIC também acreditou nesse trabalho, deu o seu apoio. No Grupo Beyond, tá? O Grupo Beyond também deu um apoio muito forte para a gente. O atual presidente da Câmara, o Currila, deu essa força muito boa também. Enfim, são pessoas que nós não podemos deixar de citar, porque ou empresas, né, que participaram conosco, que deram o suporte necessário para que a gente pudesse avançar. Tem o Sandro Augusto que está aí, o Afonso Juvenal. O Afonso Juvenal, da Guarda Municipal, um abraço para o Afonso, falou parabéns, Paulo Antônio, pelo conhecimento profundo da nossa história. O Sandro Augusto comentou sobre a história da Revolução de 32, diz que sempre busca as informações, que é um fato histórico importantíssimo, que também faz parte aí do livro, né, Paulo Antônio? Exatamente. A Revolução foi marcante. Não foi boa para Cruzeiro, tá, Manuel? Ela não foi boa para Cruzeiro, mas colocou o Cruzeiro no cenário do Estado de São Paulo no sentido de se conseguir uma Constituição Federal, né? Então, essa luta foi importante. Mas, do ponto de vista econômico, para Cruzeiro não foi, não. A cidade Quero pagou mandar um muito abraço caro em função disso. para o João Bosco Silva, professor lá do Oswaldo Cruz. Na época a gente fomos lá com os alunos na estação, fizemos aquele revivimento da história naquele momento, e ele mandou um comentário aqui. Boa noite, Paulo Antônio e Felipe, ele me chama de Felipe. Sugiro colocar no livro a instalação da loja maçônica Cruzeiro Central. Parabéns pelo seu trabalho. No livro. Também. Está no livro. A loja Maçônica Central foi fundada em Cruzeiro por ferroviários, tá bom? A história está lá também, das primeiras igrejas, não só católicas, mas também da Assembleia de Deus, a primeira igreja Assembleia de Deus, nesse livro também, no volume 1. A loja maçônica, né? Essa da Rua 4, que tem um espetáculo de visual, também está aqui nesse livro, tá? São detalhes que eu não citei, mas que estão lá. Quem mais está por aí? A pergunta que não quer calar aqui, a gente está vendo aqui nos comentários. O também está acompanhando a gente. Manda um abraço. Qual é a pergunta? Está conectado aqui. A pergunta que não quer calar aqui de todos os comentários é aonde as pessoas podem adquirir o livro, Paulo Antônio? Sim. Nas bancas da Casa Zapa, tá? Já acertamos os detalhes. O Everson Moura, tem que agradecer o Everson Moura também, da banca da Praça 9 de Julho, melhor dizendo, Praça Velha. Ele deu um grande incentivo para a gente, né? Inclusive usamos fotos do arquivo dele, do seu arquivo também, do José Osvaldo, outro cruzeirense que adora essa cidade, né? Do João de Assis, enfim, dessas pessoas. Na banca do Everson, na Praça 9 de Julho, na banca do Petrella, na Rua Ipiranga, proximidades antigas Crevini. Estamos acertando também com papelarias aqui de Cruzeiro. Casa Zapa, no centro da cidade. Esse livro vai estar lá também à disposição. E estamos agora, amanhã, definindo uma papelaria que também fará a venda desse livro. Tá? A partir de sexta-feira. Lançamento a gente está fazendo agora, né? Virtual. Mas nós vamos ter um outro lançamento também na semana que vem, uma outra live, né? Para que a gente possa falar com os internautas a respeito da importância. Tá? Uma honra poder estar mais nova aí. Tem a Ellen a Ellen Guignó comentou que ela mora em Caraguá e quer lançar uma versão digital do livro. Vai ter uma versão digital, sim. Tá? Mas daqui a pouco vai ter. A versão digital virá nas duas, volume 1 e 2, uma versão só. O Eduardo Fabiano comentou aqui que, com certeza, no volume 2, você deve relatar sobre o futebol cruzeirense nos anos 70 e 80. Sim, Cruzeiro campeão em 78, 81.
Adilson, a maior revelação do futebol cruzeirense, né? Enfim, o esporte vai fazer parte também. Já está até feito o texto, né? Eu só estou fazendo um ajuste agora desse texto para o volume 2. Mas o futebol também, aquela grande luta que houve em Cruzeiro para o futebol profissional. Nós vamos ter também futebol nesse livro, volume 2. Né? Carlos Camargo pergunta Quem sobre mais a tá aí? história da Rádio Mantiqueira, a rádio mais antiga do Brasil. Sim, a Rádio Mantiqueira vai estar no livro, claro. Já está no volume 1 e vai estar no volume 2 também. Né? Tem a fundação da rádio. Um momento importante foi a entronização da imagem de Nossa Senhora Aparecida, quando houve um grande movimento, a chegada da imagem aqui em Cruzeiro, para que o Padre Natal de Rosas pudesse entronizar essa imagem. Eu não sei se está na Rádio Mantiqueira ainda, mas se você entrava na Rádio Mantiqueira, no prédio da Rua 4, né, na esquina, ou no outro prédio, na outra esquina da Rua 4, a imagem de Nossa Senhora estava lá. Eu não sei se hoje está, eu não observei. Estive hoje na Rádio Mantiqueira e não observei. Mas é uma imagem consagrada de Nossa Senhora que foi entronizada. Foi um grande momento para a Rádio Mantiqueira. Então, essa história também está no livro. Não é? O que mais tem? Aqui o Tem mais? pessoal, O Walterzinho. sugerindo transformar o Cruzeiro, a Grande História, em um e-book, Paulo Antônio. É um livro digital. Então, você põe todo esse conteúdo que você já organizou numa versão digital. Vamos organizar isso. Maria Esther de Carvalho. Beijo para Esther, presente aqui. Parabéns, Paulo Antônio. Estou aguardando a venda do livro. É um livro com muita riqueza. Esse sempre foi parceirona nossa, hein? Sempre parceirona, a grande Maria Esther. Minha a primeira mãe mulher tá aqui também. Um candidata beijo, a minha prefeita mãe, do Cruzeiro. Lúcia Carla. Está aí também está por aí, não é? O que a Ellen Guido está comentando aí de novo? A Ellen põe no Amazon, fica mais fácil comprar. Fico muito feliz que essas memórias eternas sejam eternizadas. Parabéns a todos. Vamos conversar, Paulo Antônio. Vou pesquisar para a gente poder disponibilizar na internet para vender e mandar para essa galera aí. Talvez seja um grande caminho. Aqui, ó. Gabriel Henrique. O Gabriel Henrique está perguntando alguma coisa. Sobre o show da Vanusa, que quase foi linchado em Cruzeiro, e a expulsão do batalhão. Não foi da Vanusa, não. A Vanusa nasceu em Cruzeiro, mas ela nunca usou o nome de Cruzeiro. A Vanusa está no volume 1, né, como um grande sucesso, apesar de nunca citar Cruzeiro como sua terra natal, porque ela saiu daqui nova ainda. O João Bastos expulsou o batalhão em função da polêmica da cantora Rosana, em 1981, nas exposições. Exatamente. Vai estar no volume 2 essa história, porque eu testemunhei, eu acompanhei essa história da expulsão do batalhão da Polícia Militar aqui em Cruzeiro, que foi destaque até na Folha de São Paulo, na época eu era correspondente da agência Folhas, e todo dia eu tinha que passar informações sobre aquele andamento da polêmica da cantora. A Rosana havia conquistado o Prêmio Shell, Festival da Globo, e veio para o show aqui em Cruzeiro. Só que ela estava dublando, né? E o João Bastos já tinha carcado umas, já tinha tomado umas, essa é a grande realidade, né? Ele gostava e não escondia também de ninguém, e ele não gostou, porque naquela época a prefeitura contratava os artistas para exposição. Não era a prefeitura quem pagava. E o João Bastos não gostou daquilo, foi lá, tomou o microfone da cantora e foi Nossa, tá no livro. Foi uma correria, foi uma polêmica grande. Mandou um abraço aqui pro Cristiano Américo, amigo aí cruzeirense. Falou também sobre a luta do João Bastos para a implantação do Hospital Regional em Cruzeiro. Sim, foi uma grande luta do João Bastos, hein? Tomara que venha e que esse hospital tenha o nome de Hospital Regional João Bastos, conforme já sugeriu a Maria Esther de Carvalho e sugeriu também o Carlos Roberto da Silva. Tá, vamos lá. Muito bem. Quem mais está perguntando? Deixa eu ver aqui, que mais tem um monte de comentário aqui. Cida Pinto, temos um grande jogador, começou no Fabriva, foi para o Juvenil do Santos, Palmeiras, e para o time Slavia Praha. O nome dele é João Felipe, deve ser agora mais recente. A Nelly Rena, parabenizando a gente pela live. Sim. Tem bastante gente, hein? Tá dando audiência. Tem uma galera. A galera tá conectada aqui, ó. A Isabel novamente falou aqui, boa lembrança da banda Santa Cecília.
de Cruzeiro, Paulo Antônio. Agradeço pelo carinho que você sempre teve pelos integrantes da nossa banda. Exatamente, a banda de Santa Cecília. Do Floriano, né? Que o Floriano foi contratado inicialmente para formar a banda da Escola Oswaldo Cruz, que em 1958 foi um destaque no festival estadual no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Aí depois, o Floriano acabou fundando a banda de Santa Cecília. É isso? Essa é a história. Isso aí. Nelly Hanna, isso. Mandando um abraço aí também. É a Nelly Hanna. Um abraço, Nelly. Obrigado. Paulo Antônio, caminhando agora aqui já para o final do nosso bate-papo, já temos 1h15 de live, falamos muita coisa sobre a história de Cruzeiro e o tempo passa. E eu tenho certeza que a gente ficaria aqui horas falando, porque tem muito conteúdo para a gente poder bater esse papo sobre a história de Cruzeiro. É um papo gostoso, a gente que é amante da história. Eu tenho aqui, ó, como eu falei, a bandeira de Cruzeiro comigo, sempre presente, apaixonado pela cidade, aqui na Austrália, fazendo questão de onde eu for, representar a Cruzeiro e falar o nome da nossa cidade. Queria que você deixasse aqui suas considerações finais e... Vou fazer uma pergunta daqui a pouco a gente... você, mano. Pois não. Você está na Austrália já, dessa última vez, faz 2 anos? Indo para 3 anos, 2 anos. 2 anos. Uhum. 2 anos. Pretende voltar a Cruzeiro? Pretendo. Se eu fosse você, ficaria aí. Eu digo a todo jovem, inclusive aqueles que trabalharam comigo como estagiários, tá bom? Você foi estagiário meu na Rádio Cruzeiro, Felipe Chicarino, Rafael Rodrigues e vários outros que no início da carreira trabalharam comigo na RC Vale. E eu digo sempre aos meus jovens talentos, né, aqueles que eu tive uma participaçãozinha pequenininha na formação profissional. Arrume a mala, infelizmente vocês têm que ir para fora de Cruzeiro buscar oportunidades, porque aqui está difícil para jovem. Nós moramos numa cidade que não está sabendo oferecer, já de algum tempo, não é de agora, não é crítica a políticas atuais, já de há vários e vários anos que Cruzeiro não oferece oportunidades para jovens. Então o cara aqui em Cruzeiro tem que sonhar com um emprego na Maxon ou na Amistad, porque está difícil. Quero fazer no futuro, passe lá fora. Se você voltar para cá, volte já com uma consistência, Manuel, porque vocês têm tudo para ser alguém aqui em Cruzeiro. Mas volte com a consciência de que realmente você quer isso. Não é? Porque às vezes a família prende, não é? Aquele amor pela família, o distanciamento, isso causa realmente uma situação desconfortável para quem mora ainda mais na Austrália, que fica do outro lado do mundo. Nós estamos à noite aqui no Brasil, você está aí, que horário aí na Austrália agora? 9 horas agora da manhã, são 10h17 da manhã de quinta-feira. Nós estamos aqui no final da noite. Então, Manuel, eu acho que eu aproveito o gancho. Tendo a chance, vá buscar a sua oportunidade onde ela está. Seja persistente naquilo que você faz. É para você. Eu estou com 62 anos, estou chegar a 63, né? Eu tive essa chance de ir embora quando jovem. Não quis ir para a Rádio Guaíba, não quis ir para a Folha de São Paulo, eu não quis ir para a TV Globo Vale do Paraíba, antes da Vanguarda. Eu quis ficar aqui, porque naquela época a cidade oferecia uma condição melhor. Agora, para o jovem início de carreira, ainda mais na área de jornalismo, é melhor pensar direitinho no seu futuro. Se você gosta, quer voltar e quer ser alguém aqui, eu digo, você tem a competência necessária para atuar em qualquer área dentro de Cruzeiro. Mas pense com juízo, tá bom? Obrigado, Paulo Antônio. Pessoal que não sabe, foi meu primeiro emprego na rádio como estagiário, foi através do Paulo Antônio, uma das maiores pessoas que mais me influenciaram na minha carreira profissional. Minha gratidão vai ser sempre eterna por você, e eu sempre ouvi mesmo você me falar disso. Que... Oi? Cabelinho pá, tempo do cabelinho cedo. E foi bom, mas isso marca, né? Eu sempre ouvi você falar isso, Paulo Antônio, de que a gente precisava sair e ver outros mundos para poder, além de valorizar o que a gente tem aí, também buscar mais conhecimento, porque a gente sai daquela visão fechada, né? E ouvindo aí suas dicas, suas considerações, foi também que eu tomei essa atitude de vir para a Austrália, escolhi vir para um lugar que é um país bem desenvolvido, tem bastante referência nas áreas que são do meu interesse. E eu concordo com você quando você disse que Cruzeiro falta oportunidade, mas você sabe que eu tenho um amor pela cidade, minha família está aí, tenho muita vontade de
me dedicar à cidade e ajudar o Cruzeiro como for preciso. Foi por isso também que eu vim para cá para me estudar, me trazendo a capacitar. experiência que você adquiriu, né? Voltar trazendo a experiência que você para poder adquiriu. Justamente tentar criar essa oportunidade para as pessoas que a gente, infelizmente, não vê muito isso. É criar caminhos, criar oportunidades de transformar vidas. Então, assim, se eu voltar para Cruzeiro, se eu decidir me dedicar a trabalhar pela cidade de alguma maneira, pode ter certeza, como eu já falei numa outra oportunidade, é porque eu tenho também certeza de que eu tenho a competência necessária para poder exercer qualquer que seja a minha função aí. E eu estou à disposição de ajudar como for possível, porque a minha vontade, é meu sonho, poder ajudar a Cruzeiro a transformar mais. E mais do que isso, à distância, a gente vai fazendo, expressando o amor pela cidade de várias maneiras, né? Seja por essa live, dando oportunidade às pessoas conhecerem mais a história de Cruzeiro pelos seus relatos, seja pelo Memórias de Cruzeiro, que é um projeto que eu tenho também, que você me ajudou muito quando fiz lá o livro na época da minha faculdade, foi meu TCC. Os textos são todos seus e que a gente mantém online a página, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, Memórias de Cruzeiro, que a gente traz no coração, como eu já falei, está aqui comigo. Bandeiras de Cruzeiro, né? A gente percebe que muitos cruzeirenses que tiveram que sair têm vontade de voltar, porque essa terra aqui é uma terra apaixonante, né? O cara gosta mesmo aqui de Cruzeiro, não é isso? E a gente torce para que, se você retornar, traga sua experiência, pensando assim, eu ainda sou jovem e tenho que trabalhar para abrir oportunidade para jovens em Cruzeiro. Só respondendo aqui ao Eduardo Fabiano Correia, fala sobre a TV Cruzeiro. No volume 2 também a história da TV Cruzeiro, do Jefferson Melo, do Luiz Carlos Pinto, né, de como foi aquela fascinante TV Cruzeiro, do Eduardo Branco, quem mais? Do Maurinho. Aí, já estou esticando a conversa, né, de tantos que participaram da TV Cruzeiro, do Paulo Bueno, do Anderson Rocha, enfim, do Ariovaldo Costa, do Gilberto Gandra e de tantos outros que lá estiveram ajudando a TV Cruzeiro a crescer, tá bom? Também vai estar no volume 2. Pessoas que, assim como você, dificilmente vai escapar um assunto. A história do Cruzeiro. Então, lembrando aqui, Paulo Antônio, sexta-feira, a partir de sexta-feira, nas bancas, Cruzeiro, a Grande História, aqui um resumão do livro que a gente falou hoje. Sim. Vocês podem adquirir na Casa Zapa, na banca do... Como é que chama? Banca do Everson. Banca do Everson. Na Praça 9 de Julho. Na banca do Petrel, na Rua Ipiranga, perto da antiga Trevine, né? Exato. Na papelaria Brincar também, eu devo acertar amanhã, uma papelaria que fica na Capitão Neco, em frente ao Posto Tupi. Eu também pretendo colocar nessa movimentada papelaria esse volume 1 promocional, tá bom? R$35 o volume, o exemplar, tá bom? Eu acho que é um preço acessível. Me sugeriram um preço mais alto, mas não, vamos fazer um preço mais baratinho para que a população possa ter acesso e possa conhecer essa história, né? Comprando o volume 1 e depois comprando também o volume 2, tá bom? Muito bem, Paulo Antônio. Muito obrigado. Muito obrigado a você aí. Obrigado pela oportunidade desse bate-papo, que com certeza vai ficar aí registrado para a eternidade, assim como o livro, daqui a anos as pessoas vão poder também começando a dar falha aí, não é? Assistir esse bate-papo. Eu que agradeço, Manuel, você por ter idealizado essa live e por ter dado oportunidade para a gente poder expor essa obra que nos custou 5 a 6 anos de pesquisa, mas que é gratificante, né? Talvez seja o meu último trabalho na imprensa em Cruzeiro, a escrita desse livro, tá bom? Talvez eu me aposente de vez, se bem que radialista e jornalista não aposenta, né? Continua trabalhando até morrer, mas eu estou pensando. Hein? Vai ser o último não. Exato. Tem que Quero agradecer a gente tem que abrir as portas. Não, mas a gente não pode abrir mão da experiência de vocês. Eu sempre falo, a juventude tem um papel fundamental dela, mas também vocês têm toda essa experiência de carreira. A gente tem que respeitar, ouvir e saber trazer com a gente para poder fazer que as coisas caminhem certo. Quero agradecer aqui, Paulo Antônio, que ficaram com a gente conectados até o momento aqui na interação, que acompanharam. Nossa, aqui, ó, peraí. A Ju Porpetone está lembrando a Sandra von Becker na TV Cruzeiro também, né? Ela também teve uma participação lá. O Alexandre Dimas de Souza Pinto, que fazia uma oração belíssima às 6 horas da tarde. É que a gente vai citando nomes, vai acabar, né? E acaba esquecendo.
de pessoas que estiveram conosco lá na TV Cruzeiro, não é isso? Que infelizmente acabou. Bom, Manuel, eu agradeço mais uma vez. Cruzeiro é grande história. Exatamente, não é? Eu agradeço a todos aí que acompanharam e principalmente a você por essa oportunidade, tá bom? Boa noite eu quero, aqui no Brasil para vocês. Com certeza, em nome de todos que estão aqui acompanhando a live, em nome de todos os cruzeirenses apaixonados pela história de Cruzeiro, te agradecer com todo carinho e atenção pela sua dedicação em criar essa obra e fazer com que a história fique perpétua aí pelo seu livro ao longo dos anos. Mandar um abraço também para Silvana Carvalho, sua esposa, que com certeza te deu bastante apoio ao longo desse tempo na idealização desse projeto seu. Aguentou, está aguentando a bagunça aqui no escritório, que é dela, não é? Bagunça que eu faço aqui de livro, papelada e coisa e tal. Mas é uma grande parceira que está me dando também um grande apoio neste momento, né? Dá apoio em todos os momentos, porque para aturar o Paulo Antônio não é fácil. Tá? E ainda mais essa elaboração. Merece. Marcos Paulo que diz sempre, né, que ela merece um prêmio. Fazer o quê? A gente é chato mesmo, né? E sempre foi assim, tem que ser. Então, é isso, mas agradeço ela pelo apoio. Beijo para todo mundo aí conectado. E compartilhe a live. A partir de sexta-feira nas bancas, lá na banca do Everson, vamos colocar lá como ponto central na Casa Zapa. Adquirem o seu exemplar Cruzeiro, a grande história. Paulo Antônio, parabéns e muito obrigado. Obrigado. Ó, de coração. E vamos à luta. Um abraço a todo mundo de Cruzeiro, aos amigos, da família. Tamo junto. Até mais. Até mais. Abração.